E aí, pessoal, bem-vindos ao quarto episódio dessa série de webinars que o TD está fazendo junto com a Visa. Nesse episódio, a gente vai falar sobre programa de fidelidade, qual a importância de você fidelizar seu cliente, seja da maneira que for possível, né? De repente, até o cartãozinho carimbado ali da sorveteria é uma forma de você fidelizar seu cliente. Mas para a gente trazer mais insights aqui, conversar um pouquinho mais sobre isso, eu tô com o Rafael Litieri, que é o diretor de co-brand da Visa Brasil, e também com o Fabrício Angelin, que é o diretor-geral do Latam Pass. Antes de tudo, obrigado pela presença de vocês, pessoal. Obrigado, Igor. Um prazer. Obrigado a você, Igor. Valeu, prazer. Bom, quem tiver perguntas pode deixar no chat aqui do lado, tá? E também tem os nossos contatos aqui para vocês entrarem em contato conosco e continuar essa conversa por lá também nos nossos perfis. Bom, para a gente começar essa conversa aqui, vamos falar um pouquinho da importância de fidelizar o cliente, né? Eu acho que hoje, principalmente depois de tudo isso que a gente está vivendo aqui, fidelizar esse cara e ter informações sobre ele para que eu possa continuar esse contato se tornou algo fundamental, né? Vamos começar pelo Rafael, falando sobre isso? Ele é fundamental, sempre foi fundamental, a fidelização sempre foi um grande objetivo, acho que de qualquer empresa, e ainda mais numa situação em que você tem uma mudança de toda a conjuntura, você conseguir ter aquele cliente que gosta da sua marca, que faz o boca a boca da sua marca e que realmente vai dar preferência para comprar de você com relação a outros concorrentes, é ainda mais importante. Fabrício, eu acho que vocês vivem isso na pele, né? Não tenha dúvida, Igor. Definitivamente, fidelidade não é teoria. Não importa o tamanho da empresa, seja uma empresa pequena, uma empresa de um segmento diferente, uma empresa maior, todas elas, em graus diferentes de profissionalização, estão preocupadas com fidelização. Seja porque um cliente fiel, um cliente que gosta da tua marca, gera mais receita para a tua marca, seja porque você vai gastar menos com a retenção desse cliente em algum momento, ou até porque, Igor, tratar e lidar no dia a dia com clientes satisfeitos e fiéis à sua marca é sempre mais agradável no dia a dia da operação. Então, não importa o tamanho da empresa, desde de uma sorveteria, de um restaurante do nosso dia a dia, até grandes corporações, todas estão preocupadas com fidelização. Bom, e quando a gente fala de fidelidade, existem várias tecnologias para que a gente possa fazer com que isso aconteça, né? O próprio Latam Pass tem muita tecnologia por trás. Mas não é necessário também que eu tenha algo de outro mundo para poder fazer esse relacionamento com o cliente, né? Na verdade, é o que o cara da lojinha do interior já faz no dia a dia, naturalmente ali, né? Com o cliente, sabendo o nome dele, sabendo que ele vai comprar. É um pouco disso também, né? Não tenha dúvida, Igor. Claro, se a gente entrar na internet e buscar ferramentas de fidelização, ferramentas de relacionamento com o cliente, a gente vai achar diversas ferramentas diferentes, algumas inclusive gratuitas. Então, acho que é importante para cada negócio entender qual o grau de sofisticação se precisa para aquela ferramenta de fidelização. Tem gratuitas e tem Ferraris também, em que, obviamente, trazem o custo de uma Ferrari. As opções são imensas e até um Excel bem feito, Igor, no extremo do negócio, onde você tem as características do teu cliente, quais são as datas específicas, as promoções que mais foram atrativas para aquele cliente específico, eles já funcionam no dia a dia de uma operação menor. Às vezes até o WhatsApp, né? Ou tipo, quais outras formas de relacionamento a gente pode ter aí com eles, Rafael? Olha, hoje tem uma infinidade de maneiras de você fazer com a entrada das redes sociais e tem maneira até de você comunicar com ele, ou simplesmente diferentes formas de você expor sua marca em diferentes momentos. E aí que vem a chave também de um outro ponto muito importante da fidelização, é o quanto mais você consegue personalizar o que você quer falar para cada tipo de cliente. E aí ajuda bastante a ele entender que você está realmente se importando com ele, está indo atrás, está tentando atender os interesses que ele tem e como que a sua marca pode fazer isso. Então essas ferramentas, tanto de informações por trás, de entender quem que é aquela pessoa, mas também de como você conseguir chegar a ele de diversas formas, são fundamentais para a fidelização. Concordo 100% com o que o Rafael falou agora, porque, obviamente, a gente tem ferramentas diferentes e formatos diferentes para fazer a fidelização. Agora, é importantíssimo a gente conversar com esse cliente. De diversos formatos possíveis. Por exemplo, se você tem um negócio pequeno, você tem ali um papel de documento de pesquisa de satisfação com esse cliente para indicar os pontos de melhoria do teu negócio para que você consiga entregar. Você pode ter, e aí eu vou usar o exemplo do Latam Pass, um conselho de participantes, um conselho de clientes que você se reúne periodicamente e consegue pegar as demandas e entregar soluções. Você pode ter, no nosso caso também, um café da manhã periódico com determinados grupos de clientes para entender as alterações. Porque eu acho que tem um desafio gigantesco, Igor, de relevância nessa história, porque são 147 milhões de brasileiros que são cadastrados em algum programa de fidelização, isso dado recente da Bem.
E, em média, o brasileiro, eu, você, o Rafael, todos que estão aqui, nós somos cadastrados em média em 14 programas. Então, se a gente buscar na memória, nós vamos lembrar de um ou dois, porque a gente às vezes não vê relevância em alguns programas que a gente tem cadastro. Então, conhecer o cliente, saber qual é a oferta que vai atender o objetivo específico daquele cliente, não só pelo perfil, mas pelo comportamento dele, é essencial. Esse cliente é inundado de informações e de impactos. Se a gente conseguir ter o timing correto da informação, do impacto e dos objetivos do cliente, conhecendo o cliente, já é meio caminho andado. Eu acho que você falou duas coisas fundamentais aí, né? Ouvir o cliente, saber o que ele quer, e a segunda coisa é dados. Mas a empresa precisa ter esse direcionamento ao uso dos dados também, né? Porque se isso não faz parte do DNA da empresa, fica difícil também da gente conseguir pegar essas informações e tirar insights disso aí. Qual a dica que vocês dão para essa empresa ter um pouco desse direcionamento também? Acho que aqui eu começar a falar um pouquinho. Primeiro, todas as empresas, para conseguir crescer de uma forma sustentável, tem que ter um foco em fidelização. Então, não adianta você trabalhar com fidelização como algo separado, algo que não é realmente uma prioridade na sua estratégia. E a partir do momento que se torna prioridade, você começa a analisar melhor os dados que você está recebendo, está entendendo o mercado, quem são os seus clientes, você começa a conseguir trabalhar ele melhor. O cuidado sempre que você tem que tomar, tem tanta informação, é o quanto você consegue dar realmente foco e prestar atenção nas coisas que são mais importantes para o seu cliente. Novamente, tem muita sofisticação no mercado, tem muitas ferramentas, mas a gente não pode esquecer do principal da fidelidade, que é exatamente como que eu consigo fazer a minha marca conversar com aquele meu cliente no momento correto. Então, por mais que tenha muitas informações, é muito importante ter pessoas com nível suficientemente empoderadas dentro da empresa para conseguir tratar aquelas informações e realmente tratar a fidelização como parte de toda a estratégia da empresa. Isso é fundamental para você conseguir chegar lá. Eu concordo com 100% que o Rafa falou. Eu acho que a gente passou por um período muito importante, recente, em que a gente olhava muito o perfil do cliente e alteramos um pouco para a análise do comportamento do cliente. De você conseguir, clusterizando um pouco o básico comportamental, começar a encontrar como personalizar. E aí um exemplo simples, as empresas normalmente trabalham com um ciclo de vida, e isso pode ser feito também em negócios pequenos. Trazendo, por exemplo, do Latam PES, que eu acho que fica mais fácil de compreender, assim que o cliente se cadastrou no Latam PES, nós temos um tipo de comunicação que foca o entendimento do cliente de como é que ele se locomove dentro do programa, o que ele pode fazer. Ele efetuou o primeiro resgate no programa? Bacana, ele usou os pontos para utilizar para resgatar um produto ou uma passagem aérea. Eu vou ensinar como é que ele faz para acumular pontos em outros parceiros que a gente tem no programa. E aí, exemplos até mais personalizados. Eu consigo visualizar, Igor, por exemplo, um cliente que fez alguma pesquisa no nosso ambiente digital de um artigo esportivo, um tênis, por exemplo. E esse mesmo cliente pode ter feito uma pesquisa de uma passagem aérea por Nordeste. Nesse momento é que eu vou conseguir ter relevância com o cliente. Eu consigo impactá-lo através de um e-mail, de um SMS, dizendo, olha, compre esse tênis no nosso parceiro X, ganhe 10 pontos por real na compra desse tênis e já comece a preparar a sua viagem para esses destinos do Nordeste. Eu garanto que eu estou falando a linguagem dele num time certo e que meu e-mail não vai para o spam. Porque esse desafio de relevância é muito grande. E até complementando o que o Fabrício está comentando, as próprias ferramentas de pagamento, que hoje em dia são tem muito mais pagamentos sendo feitos de forma eletrônica, então até possibilita para as empresas entender esse comportamento de compra e incluir isso dentro da análise que ele está fazendo comportamental daquela pessoa. Então, existe maneira de você conseguir se comunicar até em tempo real com uma pessoa que está fazendo uma compra, até sugerindo, então dando uma bonificação em pontos, por exemplo, até mesmo um cashback, que é uma outra ferramenta que pode ser utilizada nesse momento, mas tanto as informações que a gente tem de o que ele está buscando, mas também como que ele está pagando, o que ele está comprando, são informações que podem ser utilizadas na fidelização. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de técnicas também, né? Quando a gente fala do famoso cartãozinho lá da sorveteria, que você tem que botar 10 carimbinhos e tal, na prática, o que você está fazendo é dando 10% de desconto para venda daquilo ali, né? Mas o cartãozinho ele traz uma outra coisa, que é a recorrência, né? Você vai fazer com que o cara volte para que ele tenha aquele desconto, né? Vamos falar um pouquinho dessas técnicas, assim, o que tem por trás dessas técnicas de fidelização? Não, eu acho que o ponto, Igor, é exatamente esse. Porque se eu quisesse simplesmente dar o desconto para tentar atrair clientes, eu poderia dar os 10% de desconto. Mas eu garanto com que, depois de 10 visitas ao meu estabelecimento, eu garanto a recorrência e aí sim eu vou premiá-lo. O cliente de uma marca específica, de novo, não importa o tamanho da empresa.
ele quer ser reconhecido como fiel àquela empresa, e reconhecimento pode vir com desconto, mas pode vir com atendimento, uma fila diferenciada e uma série de outros fatores, e ele depois quer ser recompensado por essa recorrência, por essa fidelidade. Então, o cartãozinho do nosso restaurante de almoço diário, ou da sorveteria, ou até mesmo, eu entrego um pouco a idade nesse exemplo, mas ou até mesmo aquele palitinho premiado do sorvete que a gente tinha na praia no passado, e que você tomava 13 na sequência para tentar encontrar o palitinho. Você, de novo, está sendo premiado pela recorrência, fidelidade àquela marca específica, reconhecido por ser fiel e recompensado depois por ser fiel à marca. E complementando, muitas vezes quando você até analisa o custo que você tem de dar um desconto para um cliente fiel e o que ele pode te trazer de retorno positivo, seja no boca a boca, ou seja na recorrência, aumentar, muitas vezes vai ser muito menor do que o custo de você trazer um cliente novo. Então, e podem ser técnicas simples, desde, novamente, o carimbo no papel, você alavancar ferramentas de Big Data, ou então você até aproveitar informações que tem do pagamento daquela pessoa. Não importa, o que importa é você conseguir realmente utilizar aquelas informações e ver o quanto você está conseguindo reter os seus clientes. Eles estão fazendo, obviamente, uma propaganda positiva de você para as pessoas da comunidade dele, para as pessoas que eles podem influenciar, e isso acaba gerando, realmente fazendo o seu negócio crescer. Então, eu acho que esse é o ponto principal de fidelidade, acho que é o grande objetivo você conseguir chegar nesse ponto. A gente está falando aqui de custo, de desconto, mas pegando o caso da própria Latam, não necessariamente o benefício tem que custar alguma coisa para a empresa, né? Vocês fazem isso de poder ter um assento melhor, de escolher o assento antes de outras pessoas, né, que não são fiéis, de ter o embarque priorizado. Acho que essas coisas também fazem a pessoa se sentir especial, né? Não tenha dúvida. Essa é a parte, Igor, da história, que é o reconhecimento, né? Eu o reconheço como um cliente fiel à minha companhia, e por isso, além da recompensa em onde ele tem direito ao upgrade ou algum desconto específico, eu também vou tratá-lo num formato diferente. E aí, Igor, é super importante perguntar um pouco para o cliente, através, de novo, de fórum mais pessoal, que é qualitativo, ou através até de pesquisas, o que ele quer receber. Então, o exemplo que você citou, se a gente pegar, por exemplo, os top tiers do Latam Pass, o Platinum, Black e Black Sig, nós descobrimos que o atendimento através do WhatsApp é um negócio importante, o upgrade de cabine ilimitado, o check-in e o embarque, obviamente, são coisas importantes. Então, entender ao certo para aquele cliente específico o que faz diferença no dia a dia dele, e a partir do momento que você entende, implementar para os perfis e para os comportamentos diferentes de cliente. Concordo totalmente. E a gente acompanha muito, obviamente, tanto no mercado brasileiro quanto lá fora, os cartões co-branded, que eles são exatamente um pilar de fidelização, né? Eles podem ser um pilar de fidelização de algumas empresas. A gente tem visto exatamente essa tendência das empresas olharem que outros tipos de ativo ela tem, para realmente conseguir, vamos, de certa forma, empacotar esse ativo para gerar mais fidelização. Pode ser através de alguma experiência específica, então vou te dar acesso a algum item exclusivo para você ser fiel a mim, ou então vou te dar uma fila preferencial, ou então, no caso das aéreas, vou te dar um assento específico. Então, as empresas, elas têm, nos últimos anos, olhado para dentro, vendo o que os clientes buscam e o que elas conseguem realmente usar para devolver. E a gente tem visto que muitas vezes isso aí acaba sendo até mais valorizado do que simplesmente o fato de ter mais pontos ou um cashback maior. Então é uma tendência que realmente a gente vê nos últimos anos e a gente vê ele crescer. E quando a gente acaba até tendo acesso a algumas pesquisas, como uma pesquisa que a Visa fez com uma empresa chamada The Bond Loyalty recentemente, quase 70% dos atributos que as empresas valorizam na fidelização não estão relacionados com a recompensa em si, ou seja, com o desconto ou com o ponto, mas estão muito relacionados a como eu consegui ter acesso àquela recompensa. Então, realmente, esse conjunto de uma recompensa adequada, uma maneira como a gente entrega essa recompensa, uma maneira como a gente comunica, ou até como a exclusividade ou algum tipo de acesso específico àquela recompensa são fundamentais. Bom, você falou num ponto interessante aí também, que é o seguinte, não adianta também se oferecer para o cara algo que é intangível para ele, né? Se eu, por exemplo, viajo 2 vezes por ano na Latam e eu fico de olho ali no meu bilhete internacional que eu vou ter com os pontos, eu não vou atingir, né? Então, como que eu consigo também fazer essa comunicação para que eu consiga falar para o cara, olha, você pode ganhar isso aqui, mas é algo real para ele, sabe? É algo tangível. Acho que isso também é uma preocupação que a gente tem que ter na hora de definir aí os passos, ou os tiers aí do nosso programa de fidelidade, né?
Não tenha dúvida, Igor, não tenha dúvida. Principalmente a honestidade da oferta. A gente tem que lembrar que fidelidade ou programa de fidelidade é a prioridade número 10 na cabeça de qualquer cidadão brasileiro. Ele está preocupado com o trabalho dele, com a família, com o fim de semana, e depois ele vai lembrar em fidelidade. Por isso, a gente precisa primeiro tentar formar esse cliente, esse participante do programa, porque há sempre uma sensação, e você citou muito bem, de que, putz, eu acumulo pontos, eu tenho um comportamento destinado a acumular pontos e nunca consigo resgatar. Então, adequar a oferta e tangibilizar essa oferta é muito importante. Para que a gente tenha ideia, a tangibilização do programa não é no acúmulo de pontos. Né? A tangibilização do programa é no momento em que ele passa por toda essa jornada e resgata o benefício. Um cliente que chega até o final da jornada e resgata o benefício, ele acumula 7 vezes mais no período seguinte. Por quê? Porque ele entendeu como é que funciona o programa. E aí, dando um exemplo super simples, como a gente precisa, e nós todos que trabalhamos nesse segmento, nós temos o desafio de formar, de levar conhecimento para esse participante do programa. Se um participante, por exemplo, no Latam Pass, ele abastece num posto de gasolina parceiro do Latam Pass e escolhe o seu posto preferente, eu abasteço num posto de gasolina próximo à minha residência, ele vai ganhar o dobro de pontos. E se você me permitir mais um exemplo, que eu acho que é o exemplo mais que eu costumo usar bastante, que é o da geladeira. Se a gente for pensar num produto que não é um produto que você acorda com vontade de comprar, não é um produto que fala, pô, hoje eu vou comprar uma geladeira, mas eventualmente você precisa, você pode comprar uma geladeira e pagar R$3.000 e ponto final, ou você pode eventualmente comprar uma geladeira num parceiro do Latam Pass ou de outros programas, um parceiro do Latam Pass, e ganhar 10 pontos por real gasto nesta compra de geladeira, que você faria de qualquer forma, ganhando 30 mil pontos e eventualmente resgatar uma passagem para Santiago. Então, o formato de você buscar a formação desse participante do programa é essencial para que ele entenda quais são as formas que ele tem de acumular e até onde ele pode resgatar. Mas essa comunicação precisa ser simples também, né? Para o cara não ficar confuso também, né? E com tanta coisa acontecendo, o que eu posso, o que eu não posso. Não tenha dúvida. E é um grande desafio. É desafio de compreensão, de novo, porque senão fica aquela sensação do eu não consigo resgatar em nenhum momento. Agora, como a gente falou anteriormente, o cliente que começa a entender o programa e que chega até o final da jornada, e de novo, o nosso desafio como segmento, aí não só a Latam Pass, mas todas as empresas que de uma forma ou outra têm algum tipo de fidelização, o nosso desafio é de simplificação, é de fazer com que o assunto fique mais fácil, que a comunicação seja sem fricção para esse cliente, para que ele entenda, porque, de novo, Igor, na hora que ele resgata, pode ser o cartãozinho, ele chegou na sorveteria e resgatou um sabor diferente depois do 10º sorvete, ele vai falar, pô, entendi como funciona, aprendi esse negócio, começa a utilizar com mais frequência naturalmente. Boa. Rafael, eu queria comentar um outro dado da pesquisa que você citou da Bond, que é o seguinte, 54% dos brasileiros entrevistados alteraram o volume de compras e 52% trocaram as marcas que compram para maximizar pontos. Tem esse ganho também, né? Com certeza, acho que é exatamente esse o grande objetivo, esse é o grande resultado de você ter um bom programa de fidelização, é quando você realmente vê aquela pessoa mudando o comportamento dela, quando ela está se vendo melhor, mais bem reconhecida no seu programa. A gente tem outros estudos, outros dados que saem dessa pesquisa, indicando que realmente faz diferença você ter um bom programa de fidelização, uma boa comunicação, uma comunicação no tempo adequado, porque realmente você vai conseguir que aquela pessoa gaste mais com você, compre mais com você, de uma maneira sustentável, tá? Mas ela realmente consiga direcionar mais o que ela está comprando para a sua marca. Fabrício, vocês têm algum dado relacionado a isso no que diz respeito ao uso do Latam Pass? As pessoas voam mais de Latam por causa do programa de fidelidade? Não tenha dúvida. Quando a gente olha, inclusive, Igor, a gente compara a migração de tier, né? O cliente que é um tier da base, que é um cliente que voa Latam, mas não voa com tanta frequência, no momento em que ele começa a tangibilizar objetivos, tangibilizar o programa, chega até um resgate, ele naturalmente passa a voar mais com a companhia. Porque um exemplo simples Igor, no nosso segmento específico, se você tem vários pontos em vários programas diferentes, eu tenho um cartão de crédito com o Latam Pass, o nosso cartão co-branded, o Latam Pass Itaú Card, você tem com a gente, acumula no Latam Pass, você tem uma compra que é feita num parceiro de um outro programa, acumulando em um outro programa, e você tem mais uma outra operação que você faz no terceiro programa, você tem um pouco de ponto em cada lugar. É mais difícil você tangibilizar algum resgate.
Quando o cliente entende o nosso programa, faz um resgate e começa a concentrar, naturalmente ele prioriza a companhia aérea em detrimento das outras, por entender como é que funciona esse fluxo. Não, e não só isso, está chegando ali outubro, o final do ano, para você poder completar seu tier ali, né? A quantidade de pontos para você mudar de categoria. Cara, pode estar um pouquinho mais caro o voo, que você vai priorizar aquela que você está na prioridade, né? Não tenha dúvida. E aí, Igor, você citou um ponto muito importante, porque o cliente também tem que sentir, Igor, de novo, independente do tamanho da empresa, né? Ele tem que sentir que você, como empresa, está preocupado com o cliente. Então, eu vou dar um exemplo específico, mas que é bem pertinente com esse momento que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, uma alteração que a gente fez recente que foi muito bem aceita pelos nossos clientes. Um cliente que conquistou a categoria em 2019, voando com a Latam, ele não vai ter essa categoria vencendo em 2021, como acontecia normalmente. Vai vencer só em 2022. Porque a gente está dizendo, olha, eu entendi que 2020 vai ser difícil. Então, essa categoria conquistada pelo seu comportamento no ano de 2019 vale por 2 anos. E, além disso, eu estou também diminuindo o desafio do cliente de ter um upgrade de categoria. Então, eu conquistei uma categoria no ano de 2019, mas tomara, o mercado voltará a voar no segundo semestre e eu ainda assim quero ter o direito de ter um upgrade. Eu reduzi em 30% a necessidade de pontos para cada categoria. Um cliente para ser Platinum, ele precisaria de 80 mil pontos, agora precisa de 56 mil pontos esse ano. E também o número de trechos que ele precisava voar, eu reduzi em 30%. Então, essa conversa com o cliente, Igor, é importante, porque a empresa mostra que, olha, eu entendi esse ano, eu não vou usar esse ano como base para te mudar de categoria, e mesmo assim, se você tiver um comportamento no segundo semestre, eu te dou upgrade de categoria. Isso é muito importante quando a gente fala do dia a dia da conversa com o cliente buscando a fidelização. Essa parte de como você comunicar e realmente fazer uma comunicação pertinente a cada momento da pessoa. Então, a gente vê muito na indústria de cartão também até uma mudança nas formas de comunicação e até que tipo de promoções estão sendo feitas em vários lugares do mundo, exatamente agora já alinhadas com esse novo momento que a gente está vivendo. Então, o que está por trás disso, e aí vale para qualquer tamanho de empresa, você realmente conseguir se comunicar com uma frequência adequada, que não seja nem exagerada, nem muito longe, mas também coisas que façam sentido para ele. Para realmente ele não jogar aquele e-mail para simplesmente já vai para aquele lixo, alguma outra forma de comunicação que ele receber, mas você conseguir comunicar. E próprio quando a gente faz a própria pesquisa da Bond, identificou que um monte de programas eles não se comunicam nem da maneira adequada, muitas vezes nem quando você, inclusive, já resgatou alguma recompensa, nem para você receber um e-mail agradecendo por ter priorizado aquele programa, por ter ganhado aquela recompensa. Então, conseguir realmente fazer essa comunicação da frequência adequada é fundamental. Inclusive pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que assim, quem conhece seu cliente consegue continuar vendendo mesmo nesse momento, né? Você que a Visa tem uma iniciativa que facilita esse tipo de coisa para que isso aconteça, né, Rafa? É isso mesmo, a Visa tem trabalhado bastante nesse momento diferente agora, para dizer, tanto para ajudar alguns comércios menores a conseguir ter acesso a ferramentas de pagamento, que muitas vezes estavam dependentes de uma pessoa ir fisicamente na loja dela e conseguir fazer aquela compra, e agora estão dependendo muito de fazer uma compra remota por um site ou mesmo por um telefone, não só como a dar mais ferramentas para essa pessoa continuar vendendo, assim como fomentar o comércio do bairro. Então, você está acostumado aí no seu barbeiro, na sua manicure, enfim, qualquer tipo de serviço que você está acostumado a trabalhar ali, de repente aquele estabelecimento fechou, de repente aquele estabelecimento você não sabe mais exatamente como que você vai conseguir ser atendido, você tem preocupações até com o nível de segurança, de saúde que você vai ter com aquele atendimento, aí que vai a importância de você conseguir ter uma fidelização daquele cliente, para você conseguir se comunicar com ele, para entender como que você vai conseguir continuar prestando serviço para ele, e aí a Visa acaba entrando também nessas duas maneiras, de ajudar com algumas soluções de pagamento para ela continuar recebendo, né, continuar tendo o pagamento para aquele serviço, ou mesmo de comunicação, fazendo com que aquelas pessoas continuem indo atrás do comércio do bairro dela, que são tão importantes para a vida dela. Sem dúvida. E se eu puder complementar, Igor, é importante também, nesse período, que é um período difícil para todos, o nosso cliente se sentir acolhido pela empresa, porque é um período que os comportamentos naturais não estão continuando. Por exemplo, se a gente pegar o cliente que adquiriu, por exemplo, na Latam, uma categoria de voador frequente no ano de 2019, a gente sabe que vai ser muito difícil ele manter essa categoria em 2020. Então, o que nós fizemos? O cliente que, por exemplo, em 2019 se tornou um cliente Platinum, um cliente Gold Plus,
ele vai continuar com essa categoria não até 2021, mas até 2022. É uma mensagem que a gente passa para o cliente dizendo o seguinte: olha, eu sei que 2020 será difícil, portanto, o seu comportamento, da sua recorrência na companhia em 2019 será reconhecida por mais um ano. Além disso, o acúmulo de pontos também vai ser mais difícil. Eu não vou conseguir voar com tanta frequência, principalmente, obviamente, nesse período. Então, nós reduzimos o quanto o cliente precisa ter para ter um upgrade de categoria em 30%. Então, por exemplo, um cliente para ser cliente Black do Latam Pass, que precisava antes de 80 mil pontos, esse ano vai precisar de 56 mil pontos. Mais uma medida, acho que é importante também, pensando no cliente nesse período difícil que a gente está passando, o cliente que conseguir acumular, através do nosso cartão de crédito co-branded, até 10% dos pontos para se qualificar dentro da companhia aérea, nós aumentamos para 20%. Então, até 20% dos pontos que ele gastar acumulando no cartão de crédito, ele vai conseguir usar para qualificar. E o último item, Igor, que eu acho que é tão importante quanto os outros, inclusive, é a expiração dos pontos. E o cliente que vai ter nesse período de crise os pontos expirando? O que nós fizemos foi, o cliente que teria os pontos expirando desde o dia 16 de março até o final de maio, ele ganhou mais 90 dias para utilizar os pontos, porque a gente sabe que o resgate nesse período vai ser mais difícil também. A confiança que nós temos é o nosso cliente sendo acolhido nesse momento difícil, ele voltará, no momento que a gente sair quase de um período de hibernação, que é esse período, mais fiel à nossa marca. Mudando um pouco de assunto, gente, a tendência de cashback, como é que vocês têm visto isso? No caso da Visa, vocês devem ter vários parceiros aí, né? Trabalhando com essa questão do cashback, né, Rafa? Com certeza, é uma tendência que a gente vê já acontecendo no mercado americano há alguns anos. Falando um pouco do mercado de cartões de marca compartilhada, cartão co-brand, a gente vê já nos cartões de varejo uma mecânica de cashback já, pelo menos acho que uns 3 anos acontecendo lá fora. Virou meio que padrão você ter um cashback mais alto, muitas vezes dentro do próprio comércio, menor em alguns segmentos estratégicos para aquela empresa. E então é uma tendência que realmente já vem acontecendo, vem crescendo. Existem muitas ferramentas que ajudam isso que aconteça. Você consegue hoje se comunicar com uma pessoa em tempo real, quando ela fez uma compra que você tinha configurado que ela deveria ser reconhecida. Então a gente realmente vê isso acontecendo com mais frequência. Aqui no Brasil também, recentemente, talvez no último ano e meio, a gente vê isso acontecendo de uma forma mais frequente, que é uma outra forma de você conseguir reconhecer aquela pessoa em tempo real e muitas vezes de uma maneira mais imediata. Talvez uma pessoa que faça sentido você reconhecer naquele momento, ao invés de esperar mais tempo para que aquela pessoa consiga chegar naquele reconhecimento. Então, uma ferramenta que tem sido bastante usada pelos bancos, pelos cartões co-branded e a própria Visa tem sido bastante usada. Mas aí como fidelizar e trabalhar com a branded numa população que é pouco bancarizada também, né? A gente tem 45 milhões de brasileiros que ainda são desbancarizados. O mercado de cartões tem crescido bastante nos últimos anos, tá exatamente indo atrás até desse público que não é bancarizado. Tem outras ferramentas, como por exemplo o cartão pré-pago, ou até algumas carteiras que estão espelhadas no cartão pré-pago, que ajudam a bancarizar esse público que estava um pouco fora desse segmento. E o cashback, novamente, pode ser uma alternativa para você conseguir trazer para ele uma recompensa que ele vai conseguir ver naquele momento. Então, muitas vezes a gente pode ser uma recompensa até em valor absoluto pequeno, mas que para aquela pessoa vai fazer diferença. Na compra do mês ou na compra que ela está acostumada a fazer no dia a dia dela, ela vai receber uma pequena recompensa, talvez no saldo do cartão dela, e realmente vai motivar ela a continuar utilizando aquele cartão e expandir o nível de bancarização que ela tem. Bom, pessoal, para finalizar então, ó, vamos dar dicas para o pessoal de como começar um programa de fidelidade, né? Se eu tenho uma lojinha, se eu tenho um restaurante, se eu tenho uma sorveteria, como a gente já falou, ou se eu tenho, de repente, um supermercado, alguma outra coisa que eu possa fazer com que a pessoa seja fidelizada através de um programa. Que dicas vocês dão? Acho que a gente já deu algumas aqui ao longo da conversa, mas para a gente sumarizar aqui agora. Eu acho que inicialmente, Igor, obviamente que todos os estabelecimentos, de novo, não importa o tamanho, estão preocupados em fazer uma venda maior, ter o maior número de clientes fiéis possíveis e, com isso, conseguir rentabilizar essa base de clientes. Eu acho que o primeiro grande ponto, Igor, é entender como é que você vai buscar essas informações do seu cliente e o que ele espera do seu estabelecimento. Porque, obviamente, é importantíssimo ter uma ferramenta ou um formato de fidelização dentro da tua empresa, mas você precisa perguntar para o cliente o que ele valoriza no teu produto. Eu vou dar um exemplo aqui da Latam novamente. A gente fez uma pesquisa e o cliente falou para a gente que 3 pontos são principais. Produto, e a gente está falando da aeronave, da qualidade da cabine, da pontualidade.
Network, que é que a gente chama no nosso segmento, que significa com qual frequência eu vou e para quais locais eu vou, para ver se atendem esse cliente. E terceiro, o programa de fidelização. Se você tem um programa de fidelização sólido e esses dois outros pilares, isso é importante, você precisa ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade para entregar para o teu cliente. A partir do momento que isso está bem endereçado, podemos voltar para as ferramentas de CRM. Um CRM simples, uma tabela de Excel, comunicação por WhatsApp, através das informações que você pegou do teu cliente na tua sorveteria, que a gente usou como exemplo, uma pesquisa de qualidade. Geolocalização, que já foi um negócio muito complicado no passado e hoje não é. É o cliente que está próximo ao teu estabelecimento que você pode fazer uma oferta. A premiação pela recorrência, seja através de um papelzinho, seja através do reconhecimento do cliente quando ele chega à loja, enfim. O ponto é, está endereçado os pontos importantes que o cliente avalia do teu produto e da tua marca. A partir do momento que você endereçou, você estabelece essa comunicação com ele através da ferramenta de fidelidade em graus diferentes de profissionalização. Rafa, últimas dicas. Eu lembro que você falou de redes sociais, né? Também eu acho que é uma forma legal de fidelizar. Com certeza. Até voltando à sua pergunta, eu acho que o principal para quem está começando o programa de fidelidade é realmente colocar a fidelidade como pilar estratégico e prioritário dentro da sua empresa. Dependendo do tamanho que ela for, dependendo do que ela vende, que serviço que ela presta, mas você entender que isso daí é uma prioridade máxima, porque no longo prazo, no médio e longo prazo, você vai conseguir ter retorno disso, é fundamental. E aí você conseguir ir atrás de como você consegue capturar e trabalhar as informações que você tem no seu cliente. E aí a rede social, ela tem, obviamente, eu não preciso, é uma tendência que já vem faz diversos anos, é uma maneira relativamente barata de você conseguir saber que pessoas que estão indo atrás da sua marca, saber se comunicar com ela. Então, a partir do momento que você coloca isso como uma prioridade estratégica, você começa a conversar com as pessoas e você realmente dedica tempo, recurso para isso, a ferramenta da rede social, assim como ferramenta de uma mensageria, de um e-mail, ou mesmo do contato do dia a dia, a mesma maneira como você vai conversar com a pessoa que ela está na sua frente, elas são fundamentais. Então, antes de até de pensar qual que é a ferramenta, acho que tem essa prioridade estratégica, a maneira como você está tratando o seu cliente e a maneira como você encara que ele vai trazer o retorno para você mais alto se ele for fiel à sua marca. Perfeito. Bom, essa nossa conversa acaba por aqui, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar no chat aqui do lado. A gente está sempre de olho. Eu conversei aqui com o Rafael Litieri, que é diretor de Co-Brand da Visa Brasil, e também com o Fabrício Angelin, que é diretor-geral do Latam Pass. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por conversar conosco, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.